No caso dos ícones, pessoal, da mesma forma, vocês podem baixar uma série de plugins. Eu uso principalmente o Feather Icons e o Material Design Icons. Então, basta clicar aqui, ó, e ele abre o plugin e a gente pode procurar o ícone que a gente quiser. Por exemplo, Search. A questão é que eles são em inglês, né? Se eu colocar aqui Search, aparece o ícone da lupa. E ele já inclui para a gente o vetor SVG dessa lupa, que tem a vantagem da gente poder escalonar do tamanho que a gente quiser aqui e sem perder qualidade. Falar um pouco aqui sobre algumas regras do uso de ícones. Primeiro, tamanho. Ícone funciona melhor em tamanho pré-definido. 16 pixels, 20 pixels, 24 pixels, 32 pixels. E aí você padroniza todos os ícones que você estiver trabalhando. Para o nosso site, a gente vai usar principalmente ali 30 pixels, né? Atenção, atenção. Um ícone precisa continuar reconhecível no menor tamanho que ele for aparecer. Então, se ele ficar num tamanho pequeno e deixar de ser claro, então é porque esse ícone não está muito bacana. Pode ser interessante trocar o ícone. Outra questão, quando a gente está trabalhando com ícones, é a questão da consistência. Então, se você for trabalhar com o ícone de uma coleção, mantém todos os outros ícones da mesma coleção. Então, aqui a gente tem dois tipos de ícones, duas famílias de ícones. Aqui embaixo a gente tem os ícones da família Feather Icons e aqui em cima os ícones da família Material Design. Vejam como eles têm linguagens completamente diferentes, estilos completamente diferentes. Então, por exemplo, se for usar Feather, usa só a família Feather. Se for usar o Material Design, usa só o Material Design. Uma outra questão que eu queria falar para vocês é assim, ó, prefiram padrões conhecidos. Né? Os ícones, eles funcionam quando o usuário já sabe o que eles significam. Né? Então, a lupa para a busca, a casinha para voltar para o início, o envelope significa e-mail. Esses padrões estão tão estabelecidos que o usuário reconhece sem nem pensar. Evite a tentação de inventar um ícone aí criativo para uma ação comum. Você vai obrigar o usuário a aprender um novo símbolo. Então, prefira ícones que representem objetos concretos, substantivos, em vez de tentar representar uma ação complexa de forma abstrata. Temos uma seção dentro de perfil que eu usei ícones e fica aí o desafio para vocês. Qual seria o melhor ícone para representar o perfil do egresso? Qual seria o melhor ícone para representar o período matutino? Qual seria o melhor ícone para representar o número de vagas? Qual seria o melhor ícone para representar a duração do curso? Qual seria o melhor ícone para representar o tipo de ingresso ou a ideia de ingresso? Qual seria o melhor ícone para representar a ideia de carga horária? Fica aí o desafio para vocês. Um outro ponto importante para a gente pensar é essa relação entre ícone e rótulo de texto. Essa regra talvez seja mais importante e muito ignorada. Os ícones raramente são universais, né? O mesmo símbolo pode ter significados diferentes dependendo do contexto. Então, o coração, por exemplo, em alguns apps significa favoritar, em outros pode significar salvar. Outras pessoas podem entender que ele significa saudável. A ambiguidade acaba custando essas interações erradas e muita frustração. Então, a solução simples e mais eficaz é sempre acompanhar o ícone de algum tipo de rótulo de texto. O texto vai resolver a dúvida e o ícone acelera o reconhecimento. Os dois juntos vão funcionar melhor do que cada um separado. Então, no caso do site de artes visuais, eu prefiro sempre colocar esses rótulos de texto e não trabalhar com ícones isolados. No caso do site Museu da Manhã, também, né, a gente tem uma série de ícones que eles não vêm com um rótulo explicando. A lupa, mais uma vez,
Aqui, no caso, o horário, a localização, não vem escrito horário, não vem escrito localização. Aqui em cima não, aqui já tem ingresso, com os íconezinhos dos ingressos. Uma última observação, antes de encerrar o módulo, tenha cuidado com ícones que usam gestos de mão, símbolos religiosos ou referências culturais específicas. O que é óbvio e positivo em um contexto pode ser ofensivo ou sem sentido em outro. Com isso, fechamos o módulo 1. Agora você tem os princípios de design que vão guiar todas as escolhas do seu site. Tipografia, cor, espaço, grid, imagens e ícones. No próximo episódio, a gente fala de frames, que são, como criar, porque eles são a estrutura fundamental de tudo no Figma. Até lá!